Bom, o chefe está meio ocupado aí ultimamente, gente. Vou sentar aqui, inclusive, para conversar com o Vanderlei, porque você que passou aqui na Carmela Dutra, você deve ter visto um cara pendurado aí nas árvores, né? Pendurado na árvore de Natal. Tá pronto já, chefe? Tá quase. Tá quase. Tá Gente, da prefeitura. você que está passando aqui na Carmela Dutra, viu a frente da nossa sede aqui. Está sendo montada uma árvore linda, maravilhosa, para você tirar selfie, fazer tudo o que você quiser aqui na frente. Muito bacana. Vanderlei e a equipe dele aqui estão montando com todo o carinho do mundo, com todo o carinho que deve ser feito mesmo. É um momento de enfeitar a sua casa, um momento de enfeitar o seu lar, é um momento de você fazer com carinho mesmo, de dar esse carinho, né, e mostrar carinho às outras pessoas. É por isso que tem tanta intensidade naquilo que é feito, mas vai ficar bonito, né, chefe? Tá dando trabalho, Certamente. mas vai ficar bonito, né? Vai, é uma coisa diferente, né? É diferente. Não tem nada igual por aí não, mas hoje ela fica pronta. Hoje né? ela sente. Eu já estou ansioso aqui para ver, que o chefe está a semana inteira aqui pendurado na árvore ali, montando com os seus assessores, né? Ele só tem assessor bom. Tá certo. Não. Sou fera. Chefe, o que você separou para a gente hoje? Rapaz, eu passei outro dia no Alto, eu vi que estão derrubando ali a pensão Aguiar, né? Na rua Melo Franco. Sim, né? Melo Franco, verdade. Regino, né? É um prédio antigo, tradicional, inclusive nas É. redes sociais as pessoas estão lá falando que absurdo, um casarão importante para a história da cidade, um galchão. Esse discurso imbecil é muito comum. Claro. As pessoas, é apenas um prédio que está na hora de cair, né? Esse prédio é um prédio feito. Acho que tem a imagem dele aí na Vamos tela, lá, né? Rica, bota aí pra gente. Aí, essa é a pensão, essa é a pensão Aguiar. Essa casa andou abandonada por muito tempo. Dá para perceber que ela é uma casa feita afundada com relação ao terreno, né? Sim. Ela está abaixo do terreno. Isso transforma ela uma casa que nem é muito salubre, né? E teve a sua função. É uma pensão, é a pensão Aguiar. Funcionou em Teresópolis até os anos 70, não mais que isso. E depois foi meio que abandonado e tal. Há um bom tempo que essa né? casa está abandonada, né? Há um bom tempo. A gente lembra dela como um casarão abandonado verdade, ali, né? O verdade. Alto tinha essas casas abandonadas. E eram Aliás, muitas são casas, muitas, né? Nos anos 70 para frente, muitas casas foram sendo abandonadas na cidade, no Alto, que era a parte glamourosa da cidade. Sim. Quando a cidade vai perdendo o glamour, as pessoas vão caçando o caminho, né? E largando aquelas coisas para trás, né? Mas hoje, como o Alto desenvolveu muito, o Alto ainda é a nossa Gramado. Né? As pessoas têm uma ideia de que o Alto é um bairro que está separado para o dia que Teresópolis tiver um prefeito. Porque todo mundo fala de Gramado, maravilhosa, muito né? bom, E é realmente Gramado muito interessante. Você vai a Gramado, percorre a cidade. Gramado é exatamente um shopping a céu aberto, ou seja, todo aquele conforto, aquele luxo. Foi feito para te vender alguma coisa. Aquilo existe na cidade inteira. Só que a cidade inteira de Gramado não é aquilo que você vê. Claro. Existe o bairro São Pedro, existe o Meudon, existe a Barra, né? Existe a área operária da cidade e existem alguns problemas também, não tantos quanto aqui. Claro. Mas tem lá um carro abandonado na rua, um ponto sujo, um poste com a luz apagada, tem todos os problemas. Mas a cidade com menos problema, a cidade também tem 50 anos. Mas é uma cidade que preserva claro. de forma impecável o seu cartão, a sua sala de recepção, né? Que então, ou seja, aquele centro ali, quem não conhece, quem viaja, sai do país, né, em procura de coisas bonitas e vai a Gramado, é a mesma coisa, né? Você vai encontrar as cidades europeias, aquela organização que você fala tanto dos Estados Unidos, você anda muito por lá, você vai encontrar em Gramado, mas ela tem a sua parte humilde, a sua parte onde as pessoas que trabalham e fazem aquela cidade bonita acontecer, elas moram nessa periferia. E o Alto é o nosso bairro guardado para ser... Nosso cantinho a ser trabalhado, né? Porque só que enquanto nós temos ali o Lago do Comari, o Dedo de Deus, o contorno da Serra dos Órgãos, o Parque Nacional, a CBF... Excelente restaurante. Gramado não tem nada disso, Campos do Jordão não tem nada disso, aliás, Campos do Jordão não tem nem montanha por perto, né? Não tem nada de bonito por lá, então nós temos realmente uma possibilidade natural para sermos uma cidade muito mais importante e termos um receptivo muito melhor do que essas cidades tão imponentes, né, tão faladas nessa época no final do ano, que é o Alto de Teresópolis. O Alto ele vem desenvolvendo. Está aí a Vila Sangalli, o Ulisses, está aí o
o restaurante Novilho do Ouro, está aí os novos empreendimentos, está ali esse empreendimento fantástico, foi anunciado inclusive no fim de semana no Diário, Sim. que esse meio que shopping que o Williams vai fazer ali, né? Dentro de alguns anos nós vamos ter um novo alto em função. E com isso as casas perdidas, nas casas abandonadas, os terrenos sem valor, estão ganhando um valor de proporções, né? Estão se valorizando, isso é natural, né, e gente? Pode valorizar um pouquinho mais se a Câmara Municipal entender o seu papel na organização da cidade, né? Nós temos o alto, alguns tipos de negócio não podem mais ser permitidos no alto. O alto não é lugar para supermercado popular, não é lugar para empreendimentos que não tem esse cunho turístico. Que não tem esse interesse turístico. Ou seja, seria um caminho inverso, né? A cidade cresce, se desenvolve, a tendência é que se abra, que se expanda para alguns outros negócios que não tinham lá. O alto tem que ser o contrário, tem que preservar essa dinâmica. E garantir no plano diretor para que lá se estabeleçam empreendimentos que visem esse turista que nós vamos ter em breve. Sim. Não demora muito, a gente vai ter uma cidade preparada para esse turismo, melhorar a feirinha, criar mais pontos de atração no alto. O alto é fantástico. É no alto que está o Parque Nacional, que está o Lago do Comari, que está o Dedo de Deus, a Serra dos Órgãos, a CBF, o glamour, né? E é um bairro aberto. Você olha para as montanhas, você vê a Serra dos Cavalos, você vê a Verga do Frade. Isso não existe em outros lugares, né? Não, e essa não existe nem nas cidades europeias. Nem nas cidades europeias. Isso aqui. Essa resistência que nós temos assim, de certos empresários, certos segmentos aqui da Várzea e tal, com esse desenvolvimento do alto, também é burrice. Vocês vão me desculpar, mas é nadar contra a maré. Não há como brigar contra isso. Você tem que ajudar a desenvolver para você também colher a Várzea é o centro comercial da cidade, né? É na Várzea que estão os bancos, os prédios administrativos, o bom comércio, onde os a bons vida que não tem nada a ver com turista está funcionando. É para cá que vem os agricultores, as pessoas bem-sucedidas que vêm gastar seu dinheiro. É para cá que a cidade circula na Várzea, né? O centro comercial, inclusive, muito aberto, né? Sim. Nós temos a Várzea, né? Que é essa área de espraiamento do Rio. Ela acabou se tornando uma área com uma área muito propícia a esse comércio de circulação, né? Esse comércio do dia a dia. É o comércio de sustentação mesmo. Né? O alto é o complemento, né? Claro. É um contraponto. O alto é para o visitante, claro. E a Várzea é para a cidade. Então não é nada demais a gente ter num fim de semana o alto todo congestionado, fervilhando de pessoas, cheio de dinheiro para gastar, e gastar esse dinheiro no alto, enquanto a Várzea está com as portas de aço fechadas, porque é a cidade que descansa para a semana seguinte, né? Então essas duas cidades podem existir simultaneamente, sem nenhum problema, sem nenhum conflito, e uma se beneficiando da outra, né? Então realmente é muito retrógrado o comerciante da Várzea pensar que o alto compete, que não dá para competir com o alto, por favor, gente. Não dá nem para o alto competir com a Várzea se ele quiser ser um centro comercial. Aí o alto ficou tanto tempo aí com esses comércios decadentes, com essas casas sendo abandonadas, porque ele não tinha essa característica. Mas quando ele começa a ganhar essa característica a partir desses empreendimentos que são de 10 anos para cá, né? Esses empreendimentos que vão fazer a nossa Gramado, que é o alto, é uma coisa que vai em sequência, não tem como segurar mais o progresso do alto nesse viés, né? E tá aí, as pessoas estão olhando naturalmente, não tem um prefeito querendo fazer o alto receptivo, não. Aliás, o prefeito a coisa tem sido natural, orgânica, né? Aliás, a coleta de lixo no alto, as deficiências dos serviços são bem democratizadas na cidade. São mal feitas na Várzea, mal feitas no alto. O que depende do prefeito, ele democratiza. Ele não é melhor para um lugar ou para outro. O tratamento diferenciado ele não dá, não. É ruim em toda parte da cidade. O tratamento diferenciado quem está dando são justamente os empreendedores, né? Porque apesar da classe política, apesar dos nossos políticos tão ruins, nós temos pessoas que pensam, né? A cidade progride, né? Nós progredimos à noite enquanto os políticos estão dormindo, né? Então isso aí é muito natural isso. E é muito bem-vindo a gente ver o alto se valorizando, o metro quadrado cada vez mais caro, as pessoas com ideias avançadas, sem depender da mente meio que retrógrada dos políticos que não se preocupam com isso. E esse, né? aí é um outro casal? Nós temos uma outra imagem mais recente, né? Isso é 30 anos atrás,
é como as pessoas têm a ideia desse casarão antes dele ser sim. abandonado, né? E ainda estava em bom estado, mas a imagem mesmo que eu trouxe para hoje, que é interessante, é essa aí, né? Essa é a Olha. antigona, é da época da pensão Aguiar, de A fato, pensão dos anos funcionando, 50, né? É. Então a pensão dá Nossa, para mas perceber. até a rua era diferente, né? Mais aberta, mas não. Hoje parece que a rua tá O mais, muro era mais baixo, né? mais baixinho, né? Verdade. Conforme vai diminuindo a segurança, as pessoas Aumentando levantam o os muros, né? Então ali e o muro alto às vezes ele esconde a beleza Sem do prédio. dúvida. Então hoje a gente olha para a pensão, para o prédio da pensão Aguiar, ele está acanhado atrás de um muro alto. E ali no caso, aqui uma outra imagem, está falando de pensão, tempos Hotel Brasil. dos anos 60, dos anos 50, né? Está aí o Hotel Brasil, um prédio que as pessoas não... Poucos têm lembrança desse prédio, ele foi derrubado nos anos 70, antes um pouquinho, que ele, onde está hoje um edifício chamado Edifício Copacabana, ali na subida, na esquina do Morro dos Pinheiros, da Rua Olegário Bernardes. Verdade. Muita gente lembra desse Era um prédio hotel aí. ali? Era um hotel estilo pensão, né? Mesmo, eles conviveram no mesmo período, o Hotel Brasil, e com a pensão Aguiar no alto, pensão Pomar, esses hotel Philips, esse hotel, o auge desses hotéis bonita, pensão. Né? Era um prédio bonito, interessante. Eu fico curioso, porque um prédio desse de 2 pavimentos vai ao chão para fazer um outro de 4 pavimentos só, né? Que o edifício que entrou no lugar dele não é nada imponente, não é nada melhor. Até pequeno, é um edifício até pequeno, comparando a importância que tinha essa... Você pega aí, né, o que era e o que está sendo ofertado. Aliás, realmente, diferente mesmo. Esse aí é o Hotel Brasil da família Chabu, né? Uma família tradicional nesse ramo de hotelaria. Ainda existem integrantes da família Chabu em Teresópolis. Legal, né? muito legal. Interessante essa... Eu acho que o Olegário Bernardes período, seria né? muito mais agradável, né? Se tivéssemos ainda o Hotel Brasil, seria muito legal. É uma pena, né? Que a gente tem esse crescimento aí que às vezes não comporta. Mas o que você falou, né, Vanderlei? Às vezes a gente tem uma resistência, e sobretudo nas redes sociais, com relação a essas casas abandonadas. Estão desrespeitando. Mas a gente mesmo não respeita essa memória, né? Mas o patrimônio histórico, né, tem um conceito de patrimônio histórico, é o que é de interesse da história da cidade e que um prédio para representar tem que ter relevância. Tem que ter. Então, você tem uma casa onde o imperador, quando esteve aqui há 100 e poucos anos, passou uma noite. Isso, se você tiver uma intenção, isso é relevante para a história, né? Agora, um casarão, só porque ele é bonito, mas ele já tem o seu tempo de vida vencido e custa mais caro do que fazer um prédio do que mantê-lo ou de restaurá-lo nas condições primitivas, sem contar que nós temos construções muito mistas. As nossas obras são obras meio que mal pensadas, né? Aliás, é uma maluquice em termos de mistura estilo, né? de estilo, né? Nós não temos uma... Os estilos arquitetônicos de Teresópolis são os mais loucos possíveis. Você olha, tem um pouco de cada coisa, né? Tem gótico misturado com tudo, tá? Misturado. A Casa da Memória Tudo ao Máximo é um caso clássico, né? O maior exemplo disso, né? Na janela, você faz um beat para que a água que bata na janela escoe pelo marco da janela e caia para fora. Na Casa da Memória, como as janelas abrem para dentro, o beat é para dentro. Então, seja, toda a água que bate na janela da casa vai para dentro da casa. E não dá para mexer nisso, porque a casa é tombada. Então você tem que ter. O INEPAC não aceitou que mexesse nas janelas. Então hoje a solução é alguns panos, sacos, para jogar no pé da janela para secar toda vez que chove. É uma agonia isso. Essa é a construção misturada. Isso numa casa que foi tombada pelo INEPAC, né? Uma casa interessante. E isso acontece, gente, o Vanderlei já até explicou isso aqui algumas vezes. Acontece porque as pessoas viajavam, aí iam a outros lugares, né, outros países até, vinham com as coisas bonitas, né? E falavam assim, eu quero essa novidade lá também. Só que acabava trazendo um pouco de cada uma dessas novidades. Ao invés de construir num estilo só, aí surgiram essas maluquices. Algumas são maluquices bonitas, outras são só maluquices E os construtores dessa época são muito interessantes porque eles tinham essas encomendas de fazer esses casarões dos ricos da época, então eles importavam muita coisa com folga, né? Então vinham alguns vidros a mais, vinham alguns materiais a mais, e esses materiais a mais faziam aquelas outras casas. Então tem muitas casas em Teresópolis
casarões interessantes que foram feitos com sobra de material daqueles casarões que foram encomendados pelos nobres, pelos ricos da época, né? Nós estamos falando da época das vilas, né? 1920, 1910 a 1925 a 30 mais ou menos. Que tinham os casarões. Foi um período onde as pessoas ricas queriam fazer as suas casas que eram referências em Teresópolis, né? Então, muitas casas surgiram nessa época. E muitos construtores de Teresópolis que faziam essas casas foram fazer outras casas de não tão nobres, mas com aquela sobra de material, com aquela mistura de estilos que eles entenderam, né? Tirando um jeito de parede, um jeito de telhado, foram fazendo essas mudanças. Então, a gente tem um estilo muito próprio de construção. Não foi experimentado tanto em outros lugares, porque aqui nós tivemos um período, um auge de construção tão importante, um auge de desenvolvimento tão grande que foi até ele é visto na história da cidade como o período das vilas, né? Da Vila Santinha, Vila Ivone, Vila Ione, Vila Muqui, Vila Rosinha, Vila Cecília, que é a Casa da Memória, né? E foi muito importante um desses espécimes ser preservado. A importância da Casa da Memória está por ela ser uma entre tantas e não porque ela tem uma importância específica, né? Mas então foi muito importante guardar uma dessas casas dessa época. Então, pelo menos uma foi preservada. Quem quiser saber do que a gente está falando é só dar uma olhadinha na Casa da Memória Tudo ao Márcio, na Vila Cecília, na Praça Santa Teresa, vai ter uma ideia do que é essas casas dos anos 20, né, que a gente fala, né? Agora, já se acostume, como disse o pastor Tiago na última semana, tu vai ter que se virar, né? Porque não vai ter ninguém para te atender, tu vai ter que fazer o teu tour sozinho. Porque na época de um outro secretário de Cultura, há um tempo atrás, tinha gente te atendendo, era um negócio organizado. O próprio secretário era encontrado lá. Agora está uma bagunça. A Casa da Memória tem, na entrada dela, tem um memorial descritivo da casa, né, mostrando o que é a vila, por que ela tem esse nome e tal. Tem um textinho lá de uns 2.000 caracteres para a pessoa ter uma ideia, né, do que é. E ainda tem alguns funcionários, né, tá lá a Márcia, tem alguns funcionários da época, né, que estão ainda bem qualificados, resistindo a essa situação degradante da cidade. A esse período sombrio da nossa cultura. E é muito importante a gente conhecer esse período, conhecer a história da Pensão Aguiar, do tempo dos casarões, do tempo das pensões. É fundamental. Né? E isso não acabou porque foi mal administrado, não, gente. Não. Acabou porque o perfil da cidade mudou. Né? Nós estamos falando dos anos 50, os anos de que as pessoas vinham para Teresópolis e passavam 1 mês, 2 meses nas pensões, nos hotéis. Depois da estrada direta, que você pode entrar num carro e chegar em 1 hora, não tem mais necessidade dessas pensões. Então, tudo isso houve a necessidade de mudar. E aí você vai ter os hotéis... Mas, em contrapartida, começam a vir residências mais fixadas, né? Você tem... E os hotéis de curta temporada, de 1 ou 2 dias, 3 dias só. Então, modificação natural são da as cidade. são as casas de veraneio, que é o período das casas de veraneio também, que passa a ter uma procura maior. A cidade vai. Nós estamos em processo de reciclagem constante, né? Tudo muda e a gente não percebe isso. O que é muito importante hoje não é tão importante daqui a 10 anos. Sem dúvida. Mas é importante que quem conheça esse hoje, registre esse hoje, para daqui a 10 anos a gente olhe para esses 10 anos atrás e ter uma referência do que foi e do que ainda nós esquecemos, que foi bom e o tempo atropelou. Então tem muita coisa hoje que a gente não está usando, as experiências do tempo passado, porque não tem essa referência, não tem esse olhar para o passado. Como apreciação também, mas como experimentações, né? Como situações que a gente pode avaliar e ver que aquilo era bom e aquilo não está... Vamos aproveitar isso então? Então isso é importante para a gente olhar o passado com esse olhar crítico. Por isso que a gente está aqui sempre, né? Sempre. É para te mostrar realmente esse olhar do passado. Amanhã, gente, vou fazer uma promessa aqui. O chefe falou que amanhã a árvore fica pronta. Amanhã a gente vai mostrar a imagem. Vamos falar de Natal amanhã? Vamos falar de Natal e vamos mostrar a árvore. Olha, tá linda, tá? A árvore você não vai encontrar em lugar nenhum, nem lá em Petrópolis. Se for em Petrópolis, que tá maravilhoso, também não tem árvore igual do Diário, não. Vem aqui conhecer. O chefe vai terminar hoje aí com a sua equipe, a sua trupe, né, que está montando a árvore. Belíssima, não tem igual, você vai ver. Vem aqui, faz uma selfie. Amanhã a gente vai mostrar aqui também a nossa árvore, promessa, tá? Mas se você quiser acompanhar em loco, vem aqui na Carmela Dutra que você vai ver como é que está ficando bonito. Já pode estar até algumas dicas, né? O chefe vai estar pendurado nela mesmo. Isso aí ele está o dia inteiro pendurado nela, já tem uns 3 dias. Mas vai ficar bonita, né?
Vamos falar de Natal amanhã então, chefe? Falamos de Natal amanhã. Combinado. Então tá bom. Já sabe que amanhã o negócio é bom. Vamos pro intervalo comercial rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Pastor Tiago está aqui, ó. Vamos bater aquele papo final aqui do programa para fechar com chave de ouro. Daqui a pouco a gente está de volta.